Pessoal, estou aqui com um convidado super especial, Fabrício Guerato, do 1 Bilhão Educação Financeira, e vou conversar com ele sobre um assunto muito bacana, que inclusive fazia um tempinho que eu não falava aqui com vocês no canal, que são as ações, especialmente aquelas que pagam bons dividendos. Ações para você comprar, para você manter na sua carteira para o longo prazo, pensando na sua aposentadoria, ações para você fazer o buy and hold. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sigo essa estratégia de investimentos em ações, a estratégia do buy and hold, que significa justamente você comprar uma ação e manter na sua carteira ali para o longo prazo. E o Fabrício vai me contar quais são as 3 ações boas pagadoras de dividendos que ele considera as mais interessantes para você ter na sua carteira. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, a gente está trazendo essa informação aqui para vocês a título didático e informativo. Vamos lá então, Fabrício, conta para mim quais são essas 3 ações. Não, vamos embora. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, se criou um mito aqui no país que quem investe em ações, em criptomoedas, em renda variável é muito inteligente, é rico, e quem investe em renda fixa é burro ou não tem dinheiro, né? Para mim existe uma coisa que é inteligente, é quem ganha dinheiro, seja na renda fixa ou seja na renda variável. E geralmente para você ganhar dinheiro você precisa ter um mix dos dois. Apesar daqui a gente estar falando de ações, não quer dizer que você investir em ações você vai ganhar dinheiro ou você é mais chique ou mais inteligente do que quem investe na renda fixa, né? Que tem muito esse mito. Então eu vou falar aqui 3 empresas que alguns investidores investem, outros ainda não investem, então fiquem de olho. São boas pagadoras de dividendos, mas mais do que isso, são empresas que você consegue manter para o longo prazo, tá? Por exemplo, as elétricas são empresas que pagam muito melhores dividendos, mas não têm um potencial às vezes de upside como essa. Então vamos falar de 3 ações que eu quero ter por pelo menos aí 10 anos na minha carteira. Vou começar pela Vale. A Vale produz, obviamente, minério de ferro, agora está entrando no mercado de energia também com níquel. Para quem não sabe, a Vale agora está fornecendo para Elon Musk níquel, né, para Tesla. Sabia disso? Informação não sabia, informação bacana. Está começando a fornecer, claro, ainda no faturamento da Vale isso vai ser peanuts, mas assim, eles já estão vislumbrando outros mercados. E a Vale produz minério de ferro, todo mundo sabe, né? O maior comprador é a China. Nós e a Austrália somos dois maiores fornecedores de minério de ferro para a China, uma commodity. Só que a gente tem um diferencial. O nosso minério de ferro é o minério mais rico do mundo. Quando você pega um minério de ferro, vamos entrar aqui em geologia, né? Você pega aqui uma rocha, ela tem pelotinhas de ferro. E o nosso é o mais rico do mundo. Tá, e daí? O que isso muda? Que para você colocar para fundir, né, para virar literalmente o aço, né, que é usado nas construções, enfim, para você fundir ele é menos custoso, muito menos poluente, e a China agora está começando a combater a poluição, né, porque as siderúrgicas poluem absurdamente, mesmo com filtros, tecnologias, ainda poluem muito. Você pode ver que o ar na China está sempre uma névoa, né, de poluição. Claro, a Vale é uma commodity, né? A Vale produz minério de ferro, que é uma commodity. A commodity tem variáveis. A gente teve até o ano passado um novo super ciclo das commodities. Esse ano já deu ali uma queda no minério de ferro, não uma queda violenta, mas já deu. É cíclico, mas a Vale tem uma eficiência absurda. Ela tem essas vantagens competitivas que você estava explicando para o pessoal, né? Então, exatamente. Apesar de ser uma empresa que comercializa uma commodity, ela tem diferenciais, tem essas vantagens. E um dos principais motivos quando você distribui dividendos de uma ação é quando a empresa já não tem mais muito aonde investir. Então imagina o seguinte, você tem a jazida lá de Carajás, né, no Pará, já está lá, a montanha já está lá, a estradinha que passa o caminhão já está lá, os equipamentos já estão lá. Então quando a Vale dá muito lucro, ela não vai simplesmente pegar esse lucro e explorar uma outra montanha, porque aquela nem acabou, né? Ela tem muito ainda minério para tirar de lá, não faz sentido. Sim. Então o que ela faz? Ela distribui para os seus acionistas os dividendos. Olha, eu não tenho o que fazer com todo esse lucro, né? É igual a Apple, né? Que tem um caixa absurdo. Não tenho o que fazer com todo esse lucro. Então o que eu vou fazer? Eu estou distribuindo para vocês. Por isso que a Vale, assim como a Petrobras, mas nem a Petrobras que a gente vai falar aqui hoje, estão distribuindo tantos dividendos. Quanto que ela pagou nos últimos 12 meses? Você tem ideia do dividend yield? Putz, agora de cabeça, não sei, mas é uma porrada. Cara, a Vale e a Petrobras nos últimos 12 meses deram uma porrada
na distribuição de dividendos. Sim, a Petrobras foi coisa de 20% de dividend yield, se não me engano, foi altíssimo. Estão até calculando que no final do ano, nos últimos 12 meses, pode chegar esse dividendo a 30%. Então, loucura. É uma cacetada, né? Porque justamente o preço do combustível alto, enfim, a Petrobras também já furou os poços de petróleo no pré-sal, nem terminou de extrair todo, né, o petróleo que tem lá de baixo, então não tem mais muito aonde investir esse dinheiro, então distribui dividendos. Mas não é a Petrobras que a gente vai falar aqui. Então a primeira empresa é a Vale. Vale, uma grande Vale empresa. Investir na Vale, Fabrício. Eu, cara, é uma empresa que eu mantenho provavelmente daqui 10 anos, a gente vai estar aqui conversando. E vamos estar falando da Vale ainda, muito provavelmente. Foi uma empresa, assim, que é bizarro que ela fez, né, na questão de Mariana e Brumadinho. Brumadinho foi uma irresponsabilidade absurda, assim, visando o lucro. Fizeram barragens toscas, né, visando o lucro. Mas agora toda empresa que sofre um caos muito grande por causa desses eventos, ela obrigatoriamente precisa se reestruturar, se refazer, rever todas as suas políticas, tanto é que todas as barragens da Vale estão sendo refeitas e acho que deve concluir em 1 ou 2 anos todas as barragens vão ficar muito mais seguras do que são hoje. Não reverte o erro, né, a tragédia, mas daqui para frente melhor perspectiva daqui para frente. Cara, eu gosto muito de empresas boas. A Vale nunca deixou de ser uma boa empresa, mas ela tinha uma questão tosca de governança que faziam aquelas barragens horríveis, né? Sim. Sendo realista é isso. Mas ela nunca deixou de ser uma boa empresa, uma empresa eficiente, enfim, nunca deixou. Só que a diferença é que ela estava visando lucro até demais e colocando a segurança das pessoas em risco. Então eu gosto muito de boas empresas, é igual a Petrobras. A Petrobras nunca deixou de ser uma boa empresa. É que entraram lá dentro e saquearam a empresa. Mas a empresa em si, o produto, nunca deixou de ser bom. Sim. O problema eram as pessoas que estavam no comando. Aí quando veio a Lava Jato, mudou tudo, foi todo mundo mandado embora. E veio uma nova hoje, a Petrobras, por exemplo, a estatal mais eficiente. Um grande problema das estatais é a ingerência política, corrupção. Isso, infelizmente, é algo histórico no Mas eu estava até conversando país. Isso... a gente sempre, quando investe, olha risco-retorno, né? Quanto que eu estou correndo de risco / retorno? Por exemplo, a Petrobras, ela está dando um lucro tão alto, um dividendo tão exorbitante, que na minha visão compensa até o risco político, né? Então a gente sabe que existe sempre o risco político estatal, mas o lucro dela é tão exorbitante, o dividendo é tão alto, que o risco-retorno para mim ainda continua positivo, mesmo sabendo que o governo ali pode meter o bedelho, mas por enquanto está se segurando, está fazendo carnaval, CPI e tal, mas está segurando para não baixar na canetada. E agora acabou de aprovar a questão do ICMS, né? Sim. Teto do ICMS, acho que em 17% dos estados, que o valor do litro do combustível deve baixar e talvez 50, 60 centavos. Não vai resolver o problema, mas deve dar uma respirada, né? Então, eu, inclusive, tenho Petrobras na minha carteira. Eu acho uma ação interessante, apesar desses riscos todos. Mas qual que é a outra? Tô curioso aqui. Vamos lá, a segunda ação não é uma excelente pagadora de dividendos, mas para mim talvez hoje seja a empresa da Bolsa, da B3, de maior orgulho do país, que é a WEG. Olha só, a WEG. Cara, a WEG tem diversificação geográfica, tanto no Brasil como no mundo. A WEG está presente no mundo. Ela tem diversificação de produtos, ela tem diversificação de receita, praticamente metade da receita dela é em dólar. Ela investe altamente em tecnologia, porque empresa no Brasil que tem 3 mil engenheiros, né? Então a WEG tem 3 mil engenheiros, eles estão sempre inovando. Eles têm um projeto lá dentro de transformar carro a combustão em elétrico, não é um carro elétrico. Transformar os carros que existem hoje a combustão em carros elétricos, ou seja, uma empresa que está sempre focando em inovação, assim como, por exemplo, sei lá, a Embraer. É que eu não gosto de nada que voa, né? Tá. Sei lá, não investiria nem na minha sogra. Então, mas a Embraer é um outro orgulho nacional no sentido de tecnologia, mas tem essa questão que a gente sabe que a aviação, se errou o software, começou a cair avião, destrói a companhia, como a Boeing, que quase quebrou com o 747 MAX. É uma outra situação, mas a WEG não. A WEG é uma empresa de excelência do Brasil. Acho que é a empresa hoje da Bolsa que eu olho assim com uma hora assim, orgulho do país. Por mais que eu goste da Vale, enfim, de outras empresas, mas elas não produzem coisas altamente tecnológicas, mas assim, que precisa gastar grandes neurônios para serem construídas, para serem inovadas. Simplesmente você vai lá e retira com eficiência o que a natureza já te deu. Sim. Agora a WEG não, a WEG é uma empresa
orgulho do país, né? Um país que é muito focado em commodity, ok, Deus foi generoso com a gente, né? Da terra a gente tira agronegócio, a gente tira minério, tira tudo, mas a gente precisa também produzir tecnologia. Por quê? Quanto custa um caminhão de iPhone e quanto custa um caminhão de soja? Né? Ou quanto custa um caminhão de minério de ferro, quanto custa um caminhão de iPhone? Então a gente precisa produzir tecnologia e a WEG é uma dessas empresas, apesar de não ser uma grande pagadora de dividendos, mas é uma empresa que provavelmente daqui 10 anos a gente vai estar aqui gravando, daqui 30 anos, falando nela, a gente no asilo lá tocando a zona. Não, a gente investe até hoje na WEG e ela deve estar aí presente. E é o que você falou, ela realmente não é uma super pagadora de dividendos, ela paga os seus dividendos, mas se a gente olhar os múltiplos dela, os indicadores fundamentalistas, a gente vai ver que ela é realmente uma empresa fantástica. Inclusive eu até uso a própria WEG como um exemplo na aula de análise de ações do meu curso Liberdade Financeira, justamente por ser uma empresa de destaque, apesar de os dividendos serem tão bons, mas é realmente um exemplo de gestão, um exemplo de inovação, uma empresa super bacana mesmo. Eu não tenho na minha carteira atualmente, mas é uma empresa na qual eu investiria muito provavelmente. Perfeito. Você quer saber a terceira empresa, né? Que tá todo mundo esperando. Estamos aqui para isso. Vem aqui para isso, não nem sair de casa. Terceira empresa é a B3, a própria Bolsa de Valores. Tem gente que nem sabe que você pode investir na empresa Bolsa de Valores, né? A B3 é uma empresa de capital aberto. Hoje não tem concorrência. É difícil ter uma concorrência para a B3 porque eles têm a clearing, né? Eles fecharam o mercado alguns anos atrás. Então eu ouço que vai ter uma concorrente da B3 desde que eu estou no mercado financeiro. Há 17 anos eu, cara, agora vai vir um concorrente com a B3. Pô, tá chegando um concorrente com a B3 e até agora nada, então ela tem meio que uma reserva, ela tem um monopólio de mercado. Então, por exemplo, ela simplesmente decide do dia para a noite, vou aumentar os emolumentos. E acabou, ninguém pode fazer nada, ela simplesmente aumenta e fica por isso mesmo. Então ela tem essa capacidade. Ela já não tem mais tanto também onde investir, apesar de estar sempre investindo em tecnologia. Então, obviamente, também paga bons dividendos, mas é por causa disso. Ela tem hoje praticamente uma reserva de mercado, né? Quando você tem um monopólio em que para as pessoas negociarem não só ações, né, fundos imobiliários, outros ativos, você tem um único local, né, então você tem um monopólio e isso acaba facilitando. E eu ainda acredito que a gente vai ter, talvez ainda esse ano, uma regulação em relação às criptomoedas, apesar de estar em baixa, né, as criptomoedas, mas o mundo está caminhando para isso, para uma regulação, e eu acho que a B3 não vai ficar de fora desse mercado, e acho que é um outro mercado aí enorme, com potencial enorme, uma outra fonte de receita. Na verdade, já está até com um projeto de lei no Congresso. Tem vários. Já, se não me engano, a CVM está olhando. Passou pela Câmara, está do Senado, tá em andamento um projeto de lei para regulamentar as criptomoedas e de fato vai ser um novo segmento a ser explorado pela B3. Exato. Ou seja, mais lucro. Exato, mais lucro. E assim, quando o mercado está em baixa, agora de ações, né, tá andando meio de lado, meio caindo, enfim, tá meio down, ela perde receita? Perde. Sempre vai perder. O mercado também é cíclico. Só que tem um negócio na B3, eu tô há 17 anos no mercado, então eu acompanhei vários ciclos. E era muito claro assim, sempre a gente teve 500 mil investidores na bolsa. 500 mil CPFs ativos. Aí o mercado estava down, ficava 250, não. Agora continua crescendo o número de CPFs, mesmo com o mercado em baixa, que era um efeito inédito. E por que isso? Por causa dos influenciadores. É verdade. Antigamente não existia isso. Uma vez fizeram uma campanha com o Pelé, você lembra disso? Não lembro. Cara, chegaram e contrataram o Pelé. Bom, o Pelé é conhecido mundialmente, vamos divulgar a bolsa no mundo inteiro, blá blá. Beleza, garotos propagando o Pelé. Aí fizeram uma entrevista assim, pô, Pelé, bacana, você investe em ações? Não, sou conservador, só invisto em imóveis. Putz. O garoto propaganda da B3. Aí fica difícil, né? Não investia. Aí fica difícil. Então ela não sabia como fazer para ganhar capilaridade. Na verdade, ela nem precisou saber como fazer, porque nós, né, influenciadores, preenchemos essa lacuna. Hoje mais de 70% dos novos investidores investem influenciados por nós, né? Todos nós influenciadores. Então tem esse efeito que a tecnologia proporcionou e continua jogando mais gente. Democratização da informação com as mídias sociais, com as redes sociais, é algo que, sem dúvida nenhuma, impactou muito no mundo dos investimentos. Está impactando, vai impactar cada vez mais, porque antes as pessoas simplesmente não sabiam da existência desses investimentos. Exato. Quando eu comecei a investir em 2009, que eu comecei a trabalhar, ganhei meu primeiro salário,
não se conhecia Tesouro Direto, ninguém sabia o que era Tesouro Direto, porque a gente não tinha canais no YouTube explicando, a gente tinha no máximo um ou outro blog escrito. E era difícil. Eu ia conversar com o meu gerente do banco, falava de Tesouro Direto e ele ficava meio assim. Tipo, Tesouro é o filho da Dona Florinda, não, mas né? Mas você não quer um CDB, não? Aqui. Não quer me ajudar na meta? Me ajudar na meta aqui? Não, mas Tesouro Direto, às vezes nem gerentes de banco sabiam direito o que era. Já tinha ouvido falar, mas não sabia. E hoje, graças às mídias sociais, aos influenciadores, a gente conseguiu democratizar essa informação. Exato. Então, hoje realmente fica na poupança só quem quer mesmo, porque preguiçoso. Informação não falta. É preguiçoso. Eu falo, o que é poupança? Investimento de preguiça. Mas eu não entendo. Você não precisa entender, só digitar no Google. Investimento melhor que poupança, acabou. Então, quem deixa o dinheiro na poupança é preguiçoso. Põe numa conta remunerada aí, 100% CDI, já vai ganhar mais do que a poupança, sem precisar estudar, fazer praticamente nada. Exato. Né? Mas claro que o ideal é ter uma carteira diversificada, ter renda fixa. Dessas 3 ações que eu falei, você tem alguma delas? Vale, VEG ou B3? Não tenho nenhuma na minha carteira hoje. Nenhuma dessas na minha carteira hoje, mas investiria nas 3, porque são ótimas empresas. Eu tenho hoje na minha carteira muita ação de banco, segmento bancário, do segmento de energia elétrica e algumas mais especulativas que eu comprei ali para especular mesmo, para brincar, tipo Oi, Magazine Luiza, mas percentual bem pequenininho da minha carteira de ações. Essas eu ainda não tenho, mas eu vou considerar, eu vou analisar com carinho, ainda mais depois desse nosso papo aqui. Show! Pessoal, para quem ainda não conhece o trabalho do Fabrício, onde as pessoas te encontram? Cara, estamos em todas as redes sociais, né? Então, Instagram, YouTube, Orkut, Tinder, sala de bate-papo, todo. Você coloca lá 1 bilhão, né? Número 1 bilhão. Você encontra tudo quanto é lugar. 1 bilhão Educação Financeira. Fabrício Guerato, valeu pelo papo. Valeu, Ale. Até a próxima. Tamo juntasso. Obrigadão. Tamo junto. Pessoal, tchau, valeu.